Olá, vamos continuar o nosso tratamento da instrução no processo administrativo e agora com foco nas provas técnicas. A LPA Federal traz um conjunto muito interessante de normas que cuidam das provas técnicas. Basicamente, quando nós falamos de provas técnicas, nós estamos falando de provas que têm um grau muito alto de tecnicidade, Essas provas abrangem principalmente os laudos e os pareceres. Essa tecnicidade das provas técnicas é garantida pela elaboração por um profissional e também pelo emprego de métodos cientificamente reconhecidos. Esses profissionais que elaboram as provas técnicas devem agir com neutralidade, devem agir com objetividade e com cientificidade. Esses profissionais devem evitar conflitos de interesses e, como eu afirmei, sempre se guiar por métodos científicos. Vejam que na LPA Federal nós temos o tratamento, em primeiro lugar, dos laudos. Os laudos são provas técnicas, em geral, elaboradas no campo das ciências exatas, no campo das ciências da saúde. Então, nós temos laudos biológicos, laudos químicos, laudos físicos, enfim, os laudos são peças técnicas, principalmente nas áreas exatas e nas áreas biológicas. Esses laudos estão tratados no artigo 43 da LPA Federal e também no artigo 465, no artigo 473 e outros do Código de Processo Civil, que aqui podem ser aplicados subsidiariamente quando não houver uma norma especial em sentido contrário. Vejam que a LPA diz o seguinte: na omissão da entrega de um laudo, o órgão que conduz a instrução deve solicitar novamente a outro órgão com capacidade técnica equivalente à elaboração desse laudo. Então vejam, a LPA é muito preocupada com o papel dessas provas técnicas para a decisão. Como muitas vezes a autoridade que decide precisa dessas informações técnicas, a LPA traz uma solução para os casos nos quais o órgão que deveria elaborar o laudo não o faz. E a solução é que a autoridade de instrução procure um outro órgão com capacidade equivalente. Isso, naturalmente, não afasta a possibilidade de se responsabilizar as autoridades públicas, os peritos que tenham se omitido na elaboração do laudo solicitado. Outro ponto importante, e agora baseado lá no Código de Processo Civil, é que o interessado tem direito de formular quesitos que deverão ser respondidos pelo perito. Além disso, o interessado tem o direito de apontar um assistente técnico que acompanhará a elaboração do laudo e também pode arguir suspeição ou impedimento do perito caso ele se encontre naquelas situações de risco de quebra da impessoalidade que nós já analisamos nessas aulas de processo administrativo. Eu gravei uma aula específica para vocês sobre impedimento e suspeição e nós vimos que é impedimento por interesse direto e indireto do perito naquela matéria do processo. Nós vimos já que há impedimento por conflito ou relação litigiosa, por exemplo, do perito com o interessado e assim por diante. E temos também a suspeição por amizade íntima ou inimizade notória. Todos esses instrumentos, a suspeição ou impedimento, podem ser aplicados também contra o perito para impedir um risco de que o laudo não seja elaborado de maneira neutra. Vejam, além dos laudos, a LPA Federal trata dos pareceres. Os pareceres são também provas técnicas, mas como seu próprio nome diz, eles embutem um conteúdo um pouco mais subjetivo. A LPA não chega a definir o que é laudo e o que é parecer, mas de maneira geral, o parecer também é um estudo técnico, uma prova técnica. No entanto, é uma prova técnica relativa a ciências
que admitem um grau maior de subjetividade. Então, nós falamos de parecer, por exemplo, para indicar um estudo jurídico, um estudo administrativo, um estudo filosófico, um estudo sociológico, um estudo geográfico, enfim. O parecer é uma prova técnica que indica estudos elaborados em áreas mais permeáveis a subjetivismos. No entanto, isso não significa que o parecerista possa agir de maneira parcial. Muito pelo contrário, o parecer continua sendo uma prova técnica e é muito importante que o parecerista elabore aquele documento, aquele estudo, com base em métodos científicos reconhecidos, com base em uma análise racional dos fatos, com base em métodos aceitáveis. O parecerista não pode vender simplesmente a sua opinião. O parecerista não pode ali simplesmente escrever o que acha. Ele precisa racionalmente comprovar as suas conclusões. De maneira geral, nós podemos classificar o parecer de acordo com o seu conteúdo ou de acordo com a sua necessidade de estar ou não nos autos. Quanto ao conteúdo, nós podemos diferenciar pareceres de conteúdo vinculante, pareceres cujo conteúdo vincula a decisão administrativa, e pareceres que são meramente opinativos, pareceres que trazem uma manifestação técnica sobre os fatos, mas não necessariamente vinculam a decisão. Além disso, nós temos uma classificação dos pareceres quanto à sua presença ou não nos autos. E aí nós podemos falar de pareceres obrigatórios, que são aqueles que necessariamente devem constar do processo administrativo, sob pena de nulidade do processo, e temos ainda os pareceres facultativos, que são pareceres que podem ou não estar no processo administrativo. A autoridade pública tem um poder de solicitá-los, mas não está obrigada a solicitá-los. E, portanto, o processo pode se concluir com ou sem a presença daquele parecer. Então, vejam, nós temos pareceres vinculantes ou meramente opinativos e pareceres obrigatórios ou meramente facultativos, ou pareceres que não precisam estar ali obrigatoriamente nos autos. Notem que esses pareceres podem ser produzidos a pedido dos interessados, esses pareceres podem também ser pedidos pela administração pública, o órgão de instrução para esclarecer fatos que são objetos do processo administrativo, pode também encomendar ou solicitar a elaboração de um parecer. A LPA é muito preocupada com a questão do parecer porque a ausência do parecer pode comprometer a qualidade da decisão. Então, a LPA nos diz o seguinte: se o parecer for obrigatório e vinculante, ou seja, se o parecer necessariamente tiver que constar dos autos e o seu conteúdo for vinculante da decisão, na falta do parecer, caso a autoridade que deve elaborar o parecer não elabore no prazo, o processo administrativo ficará suspenso sem prejuízo da responsabilização do perito que se omitiu, do perito que descumpriu o prazo. Tá bom? Então, notem isso. O que diz a LPA é que se o parecer é obrigatório e vinculante, a falta daquele parecer impede o andamento do processo. No entanto, se o parecer for obrigatório, se é um parecer que deve constar dos autos, no entanto, o seu conteúdo é meramente opinativo, então o processo poderá ter o seu curso, não é? O processo poderá prosseguir sem prejuízo de se responsabilizar a autoridade, o perito que deixou de emitir o parecer. A LPA não diz, mas eu entendo que aqui também podemos aplicar a solução que se dá para o laudo. Não há problema nenhum, mesmo no caso de parecer obrigatório e vinculante, que a autoridade busque um outro parecerista para emitir aquele estudo. Isso é perfeitamente possível e também é uma solução concebível, e embora a LPA, no artigo 42, não trate disso. Nós podemos aplicar, portanto, a lógica do laudo, de solicitação de um laudo a outro órgão, aqui também nos casos de solicitação de parecer. Essa é a minha interpretação em relação a esses artigos. E, pessoal, para nós fecharmos aqui esse debate sobre a instrução no processo administrativo, eu gostaria de rapidamente falar sobre as alegações finais e o relatório final.
Assim que se fecha a fase de produção de provas, obrigatoriamente, nos termos do artigo 44 da Lei de Processo Federal, deve-se garantir aos interessados uma oportunidade de manifestação. Essa manifestação final dos interessados no encerramento da instrução é o que nós chamamos de alegações finais. As alegações finais estão lá previstas no artigo 44 da LPA Federal. E o artigo 44 diz muito claramente que os interessados terão 10 dias para juntar aos autos as suas alegações finais em relação a todas as provas que foram produzidas ao longo da instrução. Depois da juntada das alegações finais, nós teremos ainda a elaboração do relatório final pelo órgão de instrução. Notem bem, as alegações finais são sempre obrigatórias. Os interessados devem sempre ter o direito de apresentar as alegações finais. Eles têm que ser intimados para a apresentação das alegações finais. Obviamente, se eles não quiserem apresentar, sem problema nenhum, mas eles têm que obrigatoriamente ser intimados para tanto. Agora, o relatório final nem sempre é obrigatório. Esse relatório final da autoridade de instrução é obrigatório, de acordo com a LPA Federal, apenas nas situações em que a instrução é conduzida por um órgão especializado. Como eu disse para vocês, em muitos processos administrativos nós temos um órgão que só cuida da instrução e outro órgão que só julga. Se isso acontecer, se houver essa dissociação entre órgão de instrução e órgão de julgamento no processo administrativo, então o órgão de instrução, ao final da instrução, deve examinar todas as provas que foram produzidas, deve observar as manifestações dos interessados, principalmente as alegações finais, e então elaborar o seu relatório. E nesse relatório, o órgão de instrução deve apreciar as provas e também sugerir uma decisão de maneira motivada. Então, veja, um órgão de instrução dá um parecer na prática, ele dá uma indicação da decisão que parece acertada, a seu ver, naquele caso. Obviamente que essa opinião do órgão de instrução, a partir das provas que ele examina, não vincula o órgão de decisão. Então, o relatório final, além de trazer essa descrição da fase de instrução, além de trazer uma consideração das provas, pode trazer, em alguns casos até a legislação especial diz que deve trazer uma sugestão de decisão, tá certo? Essa sugestão de decisão acaba configurando um ato opinativo que pode ou não ser seguido pelo órgão de julgamento, tá certo? Então, com isso, nós encerramos aqui essa discussão da instrução no processo administrativo e falaremos, assim que possível, da fase de decisão e também da fase de recurso. Até lá!